Se você for ao livro de Êxodo, no capítulo 20, você tem aí os 10 mandamentos e o versículo 7 a gente já memorizou hoje, que é este: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porquanto o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quais os nomes das pessoas que você mais respeita? Quais os nomes das pessoas que você mais ama? Qual o nome completo do seu pai e o de sua mãe? Uma das formas mais comuns de se insultar uma pessoa é ofender-lhe a mãe, a dignidade da mãe, a honra da mãe. Qual é o seu nome? E como você espera e gosta que as pessoas tratem esses nomes? Os meus falecidos avós diziam que quando alguém perde o nome, perde tudo na vida. Todos nós brasileiros fomos ensinados, por exemplo, a reverenciar o nome de Rui Barbosa. E a gente se lembra então que o nome depende do dono. Porque Rui Barbosa, é óbvio, é mero nome. Mas esse era o nome que lembrava um caráter, que lembrava uma erudição, que lembrava uma eloquência, que lembrava um patriotismo, que lembrava um heroísmo. Tudo isso estava contido e está contido no nome Rui Barbosa. Estamos aqui em Êxodo, lembrando-nos que Deus nos instrui para o nosso bem. Quando Deus nos entrega a lei, entregou a lei a Israel, o fez para o bem. Da saída do Egito até o Sinai foram 3 meses, e ali no Sinai, na Península Arábica, Deus traz a Israel a instrução fundamental, não apenas para o percurso no deserto, mas para o futuro de toda aquela nação. É como se Deus estivesse ali, de fato estava, a entregar a Constituição de Israel, revelada por Deus e entregue pela mão de Moisés. E foram 40 dias nos quais Deus comunicou as coisas que Moisés ensinaria e faria na direção de Israel. Como é importante a lei do Senhor. Ao entregar a sua lei, Deus é como um bom pai. Um pai bom, um pai perfeitamente santo, que nos instrui para o nosso bem. É Deus dizendo ao filho: filho, viva assim. Faça assim. Não faça desta maneira. Faça deste jeito. Haverá consequências se não fizermos assim. E aí chegamos no primeiro mandamento, o terceiro mandamento, perdão. E essa será a primeira palavra neste terceiro mandamento, que serão 2 palavras. E aí se diz: não tomarás. Está no plural.
As nossas versões mais antigas, esses verbos estão no plural. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma outra versão mais recente diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E você vai dizer, pastor, talvez não tome, como as versões mais recentes, é algo mais pessoal, não é? É. Mas em compensação, algo mais individualista. E não é essa a ideia ali. A ideia é que você tem ali uma nação pactuada. Ou seja, eu sou uma pessoa em pacto. Eu sou uma pessoa em relação. Eu sou uma pessoa em aliança. Eu sou uma pessoa inserido em uma comunidade. Eu sou uma pessoa em um corpo. Ou seja, Deus está a dizer a Israel, ou ao israelita, que ele não extrai a sua identidade fora dessa relação. Você é alguém que faz parte de um corpo. Você não é uma parte solitária. Você está ali pactuando enquanto um corpo. Deus está falando daquela nação que ele redimiu. Não tomarás. E hoje nós temos uma compreensão individualista da nossa identidade, inclusive da nossa identidade cristã. Mas o primeiro mandamento da lei divina determina que Deus seja colocado em primeiro lugar, só Ele é Deus. O segundo mandamento determina que se tenha uma imagem correta dele e que não se faça imagem deturpada com base na criação dele. O terceiro mandamento para a nossa vida é este: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa o nome de Deus? Significa a sua natureza. Significa os seus atributos. Significa o seu caráter. Significa a sua autoridade. Significam os seus propósitos. Significam os seus métodos. Significa a sua providência. Significa a sua palavra. Significam as suas instituições, a sua verdade, o seu reino. Enfim, o que Deus é, tudo que Deus diz, tudo que Deus faz, que Deus encerra em si. Então, essa expressão, nome de Deus, representa a totalidade das nossas concepções de Deus, ou seja, havendo nós recebido a revelação de Deus, de quem Deus é, o nome de Deus passa a ser a descrição que agora passamos a fazer dele, da sua divindade. Portanto, o nome de Deus é a totalidade do que Deus é, do que Deus faz e do que Deus diz. Está dizendo para nós não tomarmos o nome de Deus em vão, porque o Senhor não vai tomar por inocente aquele que toma o nome do seu nome em vão. Deus é a divindade que nós conhecemos, revelada na palavra, e que vemos os seus atributos aí na criação, e que também o acolhemos em nossa experiência como nosso Pai. Na Bíblia nós encontramos muitos títulos específicos para Deus, por exemplo, Criador, Preservador, Juiz, o Eterno, Todo-Poderoso, Onipotente, Pai Celestial, Emmanuel, Espírito Santo e outros. O nome de Deus é imensuravelmente muito mais, entretanto, do que qualquer outro título que usamos para Deus. O nome de Deus descreve quem Deus é. O nome de Deus é Deus. Outra forma de dizer é: o nome de Deus é Yahvé, Jeová, Javé.
Por isso se diz aqui, não tomarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão. Que Yahvé não terá por inocente tomar seu nome em vão. Hoje nós não podemos estar certo como se pronuncia esse nome, porque os judeus, por reverência, não pronunciavam esse nome, aliás, não pronunciam, nem colocaram vogais, letras, apenas consoantes, letras sem sons. E essa é a razão porque na nossa tradução você vai ver a palavra Senhor em caixas altas, em letras altas. Significa o nome de Deus. Não sabemos. Yahvé, Jeová, ainda bem que não sabemos. Temos na Bíblia muitos outros títulos para Deus, mas ele significa nome de Deus. Revelado a Moisés ali na sarça. O nome é tudo que Deus encerra em si. Houve um general norte-americano chamado Robert Lee. Ele conduziu os estados sulistas na Guerra Civil. E eu tenho particularmente como o maior general dos Estados Unidos da América. Houve um outro muito famoso, também sulista, chamado Stonewall Jackson, que foi também outro grande general. Mas considero pessoalmente o general Lee o maior general que os Estados Unidos já tiveram, embora perdeu a batalha. E após a Guerra Civil Americana, os gerentes da loteria do estado de Louisiana abordaram o general Lee e perguntaram se ele os deixaria usar o seu nome no esquema de loteria deles. E eles prometeram que, se ele permitisse colocar o nome no esquema de loteria, o general Lee ficaria rico. E eu disse que ele ficou espantado, abotoou o casaco cinza, impostou a voz e gritou: Senhores, eu perdi minha casa na guerra. Eu perdi minha fortuna na guerra. Eu perdi tudo, exceto meu nome. Meu nome não está à venda. E ele concluiu assim: rapazes, se vocês não saírem daqui agora, eu vou quebrar esta muleta nas cabeças de vocês. Meu nome não está à venda. Eu perdi tudo, exceto meu nome. Este é o nome do general Robert Lee. E Deus? Isso nos deve lembrar, irmãos, que a gente deve se empenhar para louvar e para glorificar e nos empenhar pela glória de Deus. A pessoa que é temente a Deus, ela cultiva um espírito de reverência diante de Deus. Ela cultiva um espírito de honra a Deus, de temor a Deus. Ela louva a Deus. Ela está preocupada em glorificar a Deus. Mas nós estamos vivendo dias muito incrédulos, dias muito profanos, dias muito irreverentes,
Mas o nome de Deus deve ser reverenciado. Já houve gerações mais reverentes com a imagem, com a honra, com a pessoa de Deus, a ponto de se dizer que Isaac Newton, quando ele pronunciava o nome de Deus, ele tirava o chapéu. Preocupação de que o nome de Deus não fosse alguma coisa trivializada, banalizada. Se é assim, que o nosso temor, que a nossa reverência a Deus se evidencie em nossa linguagem. Quero ainda destacar outros aspectos na palavra seguinte, mas na de hoje quero me focar um pouco nisso. Você já observou a nossa linguagem? Como ela está? Privada de abusos. Muitos dos nossos escritos, muitas das nossas postagens, muitos dos nossos programas de TV, muitos dos nossos stand-ups de humor, muitos dos nossos diálogos trazem uma linguagem chula, uma linguagem irreverente, uma linguagem muito, muito rudimentar, muito empobrecida e, não raramente, imoral, irreverente. Por exemplo, a gente fala a palavra diabo de uma maneira totalmente trivial, usada e abusada. Imagine o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que parece ter dois sentidos. Tanto pode significar falsamente, enganosamente, como também pode significar de uma forma vazia, de uma forma fria, de uma forma profana. Como é que nós podemos tomar o nome de Deus em vão? Vejamos algumas formas. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós o usamos falsamente. Porque Deus é verdade. E não devemos usar o nome de Deus para testar mentiras. Elas já são pecado. Usando o nome de Deus, tornam-se uma blasfêmia. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa, aliás, é uma razão pela qual o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, condenou o uso do nome de Deus em juramento, quando ele diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passa vem do maligno. Não é que a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos jurar de maneira alguma. É que às vezes a nossa palavra está tão desacreditada, tão sem credibilidade, tão sem verdade, tão sem valor, que nós precisamos invocar alguma coisa mais solene, mais sagrada, mais elevada para atestá-la. Eu juro em nome de Deus. Eu juro por causa disso. Ou seja, estamos precisando assim invocar coisas para dizer às pessoas que estamos falando a verdade. Quando o Senhor Jesus diz: "Que seja a vossa palavra sim, sim, não, não".
passa disto é procedência maligna. O apóstolo Paulo dirá: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em segundo lugar, nós tomamos o nome de Deus em vão quando o usamos insinceramente, hipocritamente. Jesus falou muito sobre isso. Temos que não houve pecado que excitou mais a ira de Jesus Cristo do que esse pecado da hipocrisia. Ele fala, por exemplo, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E assim nós podemos usar uma linguagem religiosa, invocar o nome de Deus, repetir uma fraseologia religiosa, mas de uma maneira insincera, de uma maneira hipócrita, não genuína, não autêntica. Mas nós também tomamos o nome de Deus em vão quando usamos levianamente ou em ocasiões banais, triviais. Antigamente não tínhamos a imprensa. Então, o texto bíblico, como todo texto, aliás, precisavam ser copiados à mão, reproduzidos à mão. Bem fez Gutenberg quando inventou a imprensa e assim pôde se reproduzir o texto num único tipo, muitas e muitas vezes. Mas antes eram copistas. E os copistas judeus não escreviam o nome de Jeová para evitar que fosse pisado ou rasurado, porque era algo sagrado. Agora pense um pouquinho nos nossos programas humorísticos, na televisão, no teatro, nas piadas, nas anedotas, nas propagandas. De mil e uma formas, Satanás estará aí a desgastar, a trivializar, a banalizar o nome de Deus. Ninguém gostaria que o seu nome fosse escarnecido, desmoralizado pelos homens. Em resumo, nós precisamos abandonar a irreverência que existe mesmo em nosso meio com as coisas sagradas, que deveriam ser louvadas, enaltecidas, glorificadas, e não espezinhadas, e não vilipendiadas, e não minimizadas, banalizadas. Pois o nome de Deus revela a sua essência, seu caráter, seus atributos, a sua própria natureza. Eu comecei essa palavra perguntando quais os nomes das pessoas que você mais respeita e ama. Comecei perguntando qual o nome completo do seu pai e o de sua mãe e o seu nome. Eu perguntei como você espera e gosta que as pessoas tratem e refiram e façam referência a esses nomes. Eu disse lá que diziam meus avós: quando alguém perde um nome, perde tudo na vida. Jesus Cristo, quando se referia ao seu Pai, ele se referia
Meu Pai Celestial, nosso Pai Celestial, vosso Pai Celestial. E o nosso Deus, irmãos, Pai, é Filho, é Espírito Santo. Jesus Cristo, inclusive, fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo gravíssimo. Blasfêmia tem a ver com a palavra referida. Na década de 1960, por conta de elevado custo de aluguéis, uma comunidade mudou-se para um distrito de São Francisco chamado Santa Cruz, um distrito costeiro. E essa comunidade que para ali mudou tinha costumes muito incomuns, costumes libertários, costumes da contracultura dos anos 60. E essa comunidade não dava nome aos seus filhos, mas geralmente usavam algum tipo de apelido para os filhos. Por exemplo, menina, febre da primavera. Ou outra, promessa preciosa. Ou raio de sol. E essas crianças chegaram ali, foram para a escola pública e pensando em algum tipo de inclusão, talvez, os professores começaram também a chamar as demais crianças usando apelidos. Apelidos não necessariamente ofensivos, mas usavam apelidos. No jardim de infância, alguns dos pais mais conscienciosos tinham o seguinte costume: eles colocavam crachás em seus filhos e nesses crachás escreviam o nome do ônibus no qual a criança deveria retornar da escola. Então enviava o filho para a escola, colocava ali um crachá ou um colar, atrás ali do colar do crachá o nome do ônibus. Vai retornar com este ônibus aqui. E assim aquele pai, aquela mãe, o que fazia? Dava um beijo de despedida no filho, colocava o filho no ônibus da escola e assim a criança ia para o jardim de infância. Chegou um menino para o primeiro dia no jardim de infância, que era apelidado de banca de frutas, barraca de frutas. Pelo menos é assim a história que eu ouvi, eu li. E durante aquele dia inteiro, eles trataram o menino assim. Na hora da brincadeira, vem cá, banca de frutas. Na hora do lanche, vem aqui, banca de frutas. Na hora das atividades, vem cá, vamos brincar juntos, banca de frutas. Na hora de escovar os dentes, higienizar, vamos lá, vamos hidratar, tomar água. Vem cá, banca de frutas. Porém, aquele menino não atendia por aquele apelido. Ele não respondia. De jeito nenhum. E não respondeu o dia inteiro. Alguém disse, pode ser que muitas crianças ficam tímidas, né? No primeiro dia de aula. Não tenha respondido por isso. Mas como era costume dos pais escreverem o nome do ônibus, do ponto de ônibus,
seus filhos no verso dos crachás, na hora quando os professores conduziram as crianças até os ônibus, uma professora perguntou: barraca de frutas, você sabe qual é o seu ônibus? Claro, o menino não respondeu. Foi quando a professora foi ao crachá, virou o crachá, lá estava escrito: Antônio! Antônio! Aquele menino no jardim de infância tinha clareza de qual era o seu nome. E aquela mãe estava a dizer para os educadores: perguntem ao meu filho Antônio qual é o ônibus para o qual você vai à sua casa. Antônio! Irmãos, este é um mundo no qual Deus é chamado de todo tipo de nome. Nomes tais como barraca de fruta. Mas nós, esse é o ponto. Nós não podemos perder a nossa identidade nessa confusão. A gente não pode perder, nós não podemos nos perder nessa irreverência. Nós não podemos nos perder nessa banalização. Nós não podemos nos perder nessa explosão de futilidade. Nós não podemos nos perder nessa desorientação. Nós precisamos saber o nome do nosso Deus. Porque sabermos o nome do nosso Deus é algo vital para a nossa própria identidade. No meio do caos, que este mundo tende a se transformar. Aliás, no meio do caos no qual este mundo está se transformando. Nós precisamos ter clareza de quem somos, de quem nós somos, o que é que nós temos em nosso crachá. E para isso, nós precisamos ter clareza de quem Deus é, de qual é o seu nome, quem Ele é. Isto além de honrar e glorificar a Deus, isso nos oferece absoluto senso de identidade. Tu és Israel, nação escolhida, redimida, eleita, preciosa. Estás aqui a fazer neste instante uma aliança com o Senhor teu Deus que te remiu. Eu sou o Senhor teu Deus. Estarei no meio de ti. Não há outro Deus além de mim. Não faças imagens espúrias a meu respeito. Não te encurves a estas imagens. Não tomem o meu nome em vão. Isto, além de honrar e glorificar a Deus, isso nos oferece identidade. Não somos barracas de frutas. Somos povo. Tem nome.
e que zela por um nome dos nomes. Nós somos povo redimido, pactuado por Yahvé, pelo Senhor. E nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos, portanto, quem nós somos. Muito claramente. Quem nós somos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a louvarmos e bendizermos e glorificarmos, exaltando o brilho da majestade do Senhor. Santo em seu caráter, santo, santo, santo em seus atributos, santo, Yahvé, Deus Redentor, Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos a não fazermos coro com este mundo que banaliza, que trivializa o nome sagrado, a honra, a fama, a majestade, a glória do Senhor, em quem oramos.